Olá, amigos ligados na Master TV. Estamos aqui para mais um Fala Comigo. E hoje eu estou aqui com o prefeito de Aguaí, o professor Gilberto Selber. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, boa noite, Tony. Muito obrigado pelo convite para vir nesse programa Fala Aguaí. Com muito prazer, nós estamos aqui juntos hoje. Eu que agradeço a presença do senhor aqui com a gente, seu Gilberto. Eu sei que a agenda de um prefeito é bem tomada, então é um prazer para a gente ter o senhor aqui com a gente, tá? Gilberto, vamos começar falando da infância do Gilberto. Como é que foi? O senhor é aguaiano? Onde que o senhor nasceu? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, a minha infância foi totalmente em Aguaí, né? Aliás, eu nasci na rua Francisco Guilherme, número 1110. Essa casa existe até hoje, onde morava meu pai, Ângelo Selber, minha mãe, Francisca Moraes Selber. E eu nasci lá, porque naquela época não tinha um hospital, era parteira, e o parto era feito dentro de casa, né? Eu nasci aqui, passei a minha infância naquela região de Aguaí, e ali por perto eu tinha lá um pastinho, que chamava-se Pastinho do Loló Neto, né? Que as crianças iam lá brincar, correr, jogar futebol, etc. Então minha infância foi toda ali. E olha, eu tenho muita saudade desse período, porque não havia celular, não é? Então a gente jogava bolinha de gude, a gente brincava de futebol o tempo inteiro, então era muita atividade nessa infância, foi muito bom. Então o senhor teve lá, a infância do senhor foi aqui em Aguaí. Aqui em Aguaí. Que legal. E aí, cresceu, resolveu buscar novos ares. Então... Sim. Na verdade, aqui em Aguaí você só conseguia estudar até o chamado ginasial, que é o Fundamental 1, né, e 2. A partir daí não tinha mais como ficar em Aguaí. Quem gostava de estudar tinha que sair. E eu fui para Campinas. Fui para Campinas fazer lá o segundo grau, né, de hoje, que naquela época era chamado de científico. Estudei também em Mojimirim e São João da Boa Vista. E me formei lá, nesse nível de ensino, e depois fiz toda uma carreira universitária em Campinas também, na PUC de Campinas, inclusive. O senhor já foi direto para lá, então o senhor não chegou a trabalhar em Aguaí, então o senhor quando foi, já foi para estudar para fora? Para estudar. Naquela época, a minha família falava, você gosta de estudar? Vai estudar. E tinha que sair de Aguaí, não tinha outro jeito, que não havia como hoje, né? Hoje Aguaí você consegue sair daqui formado, inclusive engenheiro de Aguaí. Mas naquela época não, naquela época só tinha o ginasial e você tinha que sair para fazer ou o científico, como era chamado, ou a escola normal, mas ou em São João, ou em Mojimirim, que eram os mais próximos, ou em Campinas, onde a maior parte das pessoas iam. Aí o senhor chegou, fez o colégio lá, né, o colegial Sim. lá, e aí logo entrou na PUC. Aí na PUC foi uma história. Bom, na PUC foi uma grande história, né? Eu entrei lá como aluno no curso de matemática, fiz o curso de matemática na universidade, e por lá eu fiquei. Logo que eu me formei, fui fazer um mestrado na Unicamp, e já comecei a lecionar como professor assistente na PUC. E fiz toda a minha carreira de professor dentro da PUC. Por 25 anos eu lecionei na universidade. E a partir daí eu comecei a desenvolver todo um trabalho na área da gestão universitária. Foi quando eu fui me especializar em gestão universitária. Deixei um pouco a sala de aula e passei a trabalhar como gestor e cheguei até reitor da PUC de Campinas. E há uma grande diferença, né, de uma área para outra. Você está dentro da sala de aula, de repente, e gerir uma universidade. É verdade. Mas sabe que, de qualquer maneira, tem degraus na universidade, né? Eu fui chefe do departamento de matemática por um bom tempo. Depois eu fui diretor do Instituto de Ciências Exatas. Então você vai, degrau por degrau, vai aprendendo. Passei também pela pró-reitoria administrativa na universidade, que são 4 anos de pró-reitoria, e depois reitor. Então isso teve uma trajetória de muitos anos, uma experiência relevante. Eu só consegui ser reitor aos 43 anos de idade. Mas naquela época, eu era considerado o reitor mais jovem do país. Os reitores eram mais velhos do que eu, né? Mas a carreira toda foi feita lá dentro da universidade, dentro da PUC, degrau por degrau. O senhor sente falta? Você tem saudade dessa época, você? Tenho. Você sabe que por onde a gente passa, e graças a Deus eu tenho essa grande lembrança das coisas, né?
nós vamos deixando rastros e sinais. E eu deixei muitos bons rastros e sinais por onde eu passei, graças a Deus, porque eu ainda tenho muitos amigos de lá. Amigos que entram em contato comigo direto, eu tenho contato com eles em Campinas aqui. Ainda neste final de semana, eu recebi alguns amigos que participaram comigo da minha carreira na universidade. Então isso é muito bom, porque traz grandes lembranças. Quando você reúne com amigos de outrora, você sempre tem algo bom para se lembrar. E eu gosto disso, sabe? Me sinto muito à vontade, porque eu acho que eu sou daqueles que considera que a amizade é fundamental, né? Quem curte amizade tem uma vida melhor. E eu sempre procurei curtir amizades boas, sinceras, fortes. Depois da família, os amigos são os mais importantes. Mas faz bem, é isso mesmo. O senhor também se aventurou, como é que foi na saúde? O senhor também teve, né, como secretário de saúde? Tive. Na verdade, olha, a minha carreira como gestor universitário ela foi mais longa, né? Porque eu fui reitor de 4 universidades. Mas também passei pela Secretaria de Saúde de Campinas. E tem uma razão de ser disso. Quando eu fui reitor da PUC de Campinas, como eu disse, lá por volta de 1993 até 1997, nesse período, quem se lembra daquela época sabe que 1993 foi um período extremamente crítico da vida nacional. Por quê? Porque havia uma inflação galopante que chegou a bater a 85%, 90% ao mês. Hoje a gente tem 5%, 6% ao ano, né? E já consideramos uma inflação alta. Naquela época era um mês. Eu me lembro que o pãozinho tinha 3 preços por dia, um de manhã, outro depois do almoço, outro à noite. Era uma inflação galopante. Eu era reitor da universidade naquele momento. Então, havia uma crise nacional, uma economia indexada, uma dificuldade muito grande de se planejar alguma coisa em gestão. Você praticamente fazia gestão em cima das ocorrências diárias e não de um planejamento sistemático, etc. Porque a inflação não deixava você pensar o que vai acontecer daqui 1 mês, daqui 6 meses, não tinha jeito de raciocinar dessa maneira. Então, foi um período assim que aprendi muito também. Depois, em 94, veio o Plano Real. Com o Plano Real, a gente conseguiu reorganizar a universidade, planejar o seu futuro. E naquela ocasião, eu tive que fazer um mergulho muito grande no hospital da PUC. Um hospital que é muito importante, já era naquela época. E hoje tem quase 1.000 leitos, é um hospital de grande porte na cidade de Campinas. E o hospital estava numa situação quase de insolvência e praticamente levando a universidade também para a insolvência. E eu tive que mergulhar na área da saúde, entender melhor a gestão hospitalar. Fui fazer um curso em São Paulo, inclusive, para aprender mais. E em praticamente 1 ano, durante 94, quase que inteiro, uma parte de 1995, nós conseguimos reorganizar o hospital e colocá-lo numa situação melhor economicamente falando e até de atendimento à população. Então essa experiência me valeu muito e um dia acabou me levando a assumir a Secretaria de Saúde de Campinas. Por quê? O doutor Hélio, que foi prefeito de Campinas, ele trabalhava no hospital e ele participou daquele trabalho de resolver as questões administrativas do hospital. Então, quando ele assumiu a prefeitura, ele me chamou. Até na época eu estranhei, achei que ele fosse me chamar para ser secretário de Educação, por exemplo, né? Não, você tem que ser secretário da Saúde. Eu falei, mas espera aí, você vai ficar difícil dizer para o nosso povo, né, que um matemático vai ser secretário da Saúde. Eu falei, não, eu estou precisando de um gestor, não estou precisando de um médico para fazer a gestão, estou precisando de um gestor. Então, eu passei pela Secretaria de Saúde de Campinas, foi, de novo, uma experiência fantástica. Pra vocês terem uma ideia, naquela época, lá nos Idos, isso foi em 2005, essa experiência que eu passei. Naquela época, o orçamento da saúde eram 700 milhões. 700 milhões? Milhões. Hoje é 1,5 bilhão, acredito eu. Nós tínhamos lá mais de 7.500 funcionários, 2 hospitais, né? Mais de 2.000 médicos na rede municipal de saúde. Então,
administrar a saúde naquela época era uma coisa extraordinária, porque não tem a facilidade de hoje, que você tem meios de comunicação fáceis, etc., né? Ainda era um problema as comunicações. E você, quando queria saber o que está acontecendo em algum lugar, você tinha que ir lá, em loco. Não adianta colocar a câmera para você ver daqui e de lá, que você não ia conseguir enxergar. Mas, de novo, foi uma experiência fantástica. Foi muito bom para a minha carreira, né? E eu aprendi demais. Eu acho que por esses lugares que eu passo, eu procuro aprender para um dia a gente poder utilizar até em outras ocasiões, como está acontecendo. Como está acontecendo agora. No presente momento. Tem toda uma bagagem para gerir hoje uma cidade, né, professor? Exatamente, Tony. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Você está pronto para uma revolução na sua experiência digital? Então chegou a hora de você conhecer a União Telecom. Com a União Telecom, você não tem só uma internet de fibra ótica ultra rápida, mas também o poder do 5G em um único chip. Só aqui você pode navegar nas redes sociais, trabalhar e até mesmo jogar aquela partida do seu jogo favorito com uma velocidade que você nunca imaginou em ter. E não para por aí. Com a nossa TV digital, você tem acesso a uma infinidade de canais com qualidade de cinema. Junte-se à União Telecom e experimente o futuro da conectividade. Planos a partir de R$ 89,90. Vem pra cá! Estamos de volta aqui com Fala Comigo e hoje a gente está com a presença do prefeito de Jaguaí, o professor Gilberto. Professor, o senhor já foi reitor da PUC, né? Foi secretário de saúde do município de Campinas. E quais outras faculdades que o senhor também esteve à frente? Eu também tive uma experiência muito gratificante quando eu fui reitor da Unicastelo. Unicastelo é uma universidade localizada em São Paulo, na zona leste de São Paulo, lá em Itaquera, perto do campo do Corinthians. É verdade. E foi uma experiência grande porque eu era ainda secretário da Saúde de Campinas e fui chamado pelo Ministério da Educação para assumir a reitoria daquela universidade que se encontrava com uma dificuldade enorme, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista acadêmico mesmo. Ela tinha recebido uma nota 1 do MEC, que é a pior nota de avaliação que uma universidade pode receber, e o MEC estava preocupado porque ia caminhar para o encerramento das atividades. E aí aqueles alunos naquela região teriam uma perda muito grande, que era uma região periférica de São Paulo, e é até hoje, e me chamaram, né? Eu me lembro que naquela ocasião colocaram o bastão na mão, eu não conhecia a universidade, nunca tinha ido lá, e fui lá pela primeira vez já como reitor da universidade. Olha. E, além daqueles aspectos acadêmicos que você tem que se envolver, né, no projeto educacional propriamente dito, tem um fator que valeria a pena contar como uma historinha aqui no Fala Comigo. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu não me coloquei como reitor. Eu fui conhecer a universidade pelos bastidores, né, incólume, sem que ninguém me conhecesse. Fui lá na secretaria, nas secretarias dos cursos, etc., e perguntava para as pessoas assim, olha, por que a universidade está indo mal? Né? E alguns me disseram o seguinte, olha, senhor, aqui está acontecendo o seguinte, essa universidade foi construída em cima de um cemitério indígena. Isso daí atrapalhou a vida dela. Nunca ela vai ser uma grande universidade, nunca ela vai poder se desenvolver, porque foi feito em cima desse cemitério. Mas alguém achou ossada de índios, alguma coisa desse tipo? Tem várias histórias aqui, mas uma coisa é certa, o cemitério era aqui, né? Bom, depois de alguns dias, que eu, aí sim, fui lá na reitoria de terno, gravata, como reitor, etc., né? Eu perguntei se havia alguém lá que conhecia os índios da região, porque eu sabia que havia tribos indígenas na região. E tinha uma pessoa lá que conhecia muito, ele trabalhava com antropologia,
e conhecia as tribos indígenas. Ele falou, não, eu levo o senhor lá e tal, e nós vamos visitar. Aquelas tribos paupérrimas, né? Pessoal marginalizado da sociedade, vivendo de souvenir, uma vida difícil, etc. E a instituição, ela tinha uma escola que ia do primeiro grau até o ensino médio de hoje, tá certo? E tinha muitos cursos que estavam morrendo, mas havia, inclusive odontologia, direito, né, pedagogia, matemática, tinham pelo menos uns 15, 20 cursos na universidade. Pena que eles estavam todos em decadência. Aí o que eu fiz? Eu comecei a levar os índios para a escola, porque a escola também estava em crise, tá? Só que, imagine você tem uma sala de aula que podia ter 40 alunos, só tinha 10, 15. Só você está pagando o professor, você está pagando energia, você está pagando a limpeza, está pagando tudo, né? Então você podia ocupar aquelas vagas ociosas sem receber por elas. Foi isso que eu fiz. E comecei a trazer os índios para as escolas nossas, a escola da Unicastelo e também para a própria universidade. E foi um trabalho fantástico porque eu consegui, nos 5 anos que eu fiquei lá, eu consegui verificar que aqueles índios que já tinham uma certa escolaridade, alguns já estavam se formando na universidade. Isso foi muito gratificante, né? Porque estava mudando a vida daquela comunidade. E aí aconteceu uma coisa fantástica, né? Eu estava prestes a sair da universidade, porque ela já tinha recebido nota 4, tinha melhorado muito. De 3 mil alunos, nós já tínhamos chegado em quase 11 mil alunos, né? Inclusive, tinha campus em Fernandópolis, com curso de medicina. Eu fui lá, ajudei a recuperar o curso, etc. Tem lá até hoje. Descalvado também, um campus da própria universidade em Descalvado, com agronomia, com veterinária, com vários cursos. E nós conseguimos fazer com que a universidade ressurgisse das cinzas e passasse a ser uma instituição reconhecida, inclusive pelo MEC. Porque, não sei se você sabe, Tony, as notas do MEC vão até 5, né? Então, nota 4, uma universidade para tirar nota 4, na sua avaliação global, é um resultado considerado extremamente bom, né? Bom, aí num certo dia, eu recebo os caciques das 4 tribos, eram 3 ali perto, mais uma distante, e chegaram lá e disseram para mim, olha aqui, reitor, né? Eles tinham um jeitão todo especial de falar, de se comunicar, né? Você foi escolhido como o chefe dos chefes. E nós vamos fazer aqui, dentro da universidade, dentro do campus, né? Nós vamos fazer um trabalho, né, de colocar em você essa, como se fosse a coroa, né? Só que é o cocar, que vale para eles como se fosse a coroa de um rei, né? E eles fizeram, né, então, a pagelância. Foi muito interessante a pagelância, com as danças e tudo mais, né? E aí eles me colocaram o cocar, e eu considero esse cocar, né, como algo, um símbolo de alguma coisa muito importante na minha carreira. Eu diria para você que é um dos maiores prêmios que eu recebi em toda a minha vida. Que bacana. Não foi um prêmio do tipo acadêmico em si, né? Mas, na verdade, o significado dele é muito significado dele foi muito interessante. E aquilo fez história, aquele negócio, né? Depois eu fui reitor também da Uniban, em São Paulo. A Uniban também eu peguei lá com cerca de 20, 21 mil alunos. E eu me lembro que eu tinha uma meta de, em 4 anos, levar para 30 mil alunos a universidade. Uma universidade grande, mas também em crise, tanto econômica quanto academicamente falando, tá? E o que aconteceu? Eu fiquei lá por 5 anos e consegui levar, não na meta de 30 mil alunos, mas fomos para 42 mil alunos. Nossa. Pra você ter uma ideia, 42 mil alunos é mais do que a população de Aguaí, né? Uma universidade com 9 campos, inclusive tinha campus em Santo André, em Osasco e mais 7 em Campinas. E foi feito um trabalho grande. E eu sempre trabalhei com equipes boas, sabe? Não fiz sozinho isso, né? Não sou nenhum mágico, nenhum iluminado,
mas na verdade eu sempre em gestão eu aprendi que você tem que ter equipes boas. Boa. E eu montei uma equipe lá que realmente fez a diferença. Então eu fui reitor da universidade e levei a universidade também para uma nota 4 naquela ocasião. E daí eu galguei também uma posição muito importante, que eu fui presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Tá? Então essa também é uma distinção muito grande, porque no Brasil existe esse conselho, é chamado de CRUB, com R, porque é Conselho de Reitores, e que congrega todo o sistema universitário brasileiro. Hoje deve ter em torno de 280 universidades. São as federais, as estaduais, as municipais, as privadas e as comunitárias, né? E eu tive a sorte de poder participar de uma eleição naquela ocasião, e eu acabei ganhando a eleição e fui, então, galgado ao posto de presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Que bacana. Que para mim também é um título importante, né? Porque é algo que é um diferencial muito grande, porque você influencia não só a universidade que você dirige, mas todo o sistema universitário. Uhum. Então, eu visitei praticamente, eu diria, mais de 50% das universidades brasileiras, Norte, Nordeste, Sul, em todas as regiões. Também aprendi muito, porque as experiências exitosas das universidades eu sempre trazia para cá, para a universidade que eu estava dirigindo. Uhum. Então, o Conselho de Reitores, para mim, foi também uma experiência de um grande aprendizado. E aí, a minha carreira universitária foi terminando com esta universidade. Eu tinha sido também reitor de um centro universitário em São Paulo, por um período de 2 anos lá. Então, isso tudo, né, me deu uma condição que eu tenho, é um recorde que eu tenho até hoje, o único reitor do Brasil que foi de 4 instituições diferentes. Olha que legal. Eu ainda detenho esse título. Que bacana. Outro dia eu liguei no Conselho de Reitor e falei, alguém já me ultrapassou? Não, ainda é. Então, eu detenho esse título aí. E foi uma carreira universitária muito boa, porque eu conheci muita gente de peso, né? E na universidade, o debate acadêmico é muito importante. E por todas as universidades que eu passei, a gente tinha um trabalho muito forte com as comunidades circundantes, né? Uhum. Por exemplo, essa que tinha lá esses 9 campi, em cada campus tinha um trabalho que levava à comunidade local uma série de benefícios. Porque a universidade é um locus onde você forma pessoas para o mercado de todo tipo, em todas as profissões. A Uniban, ela tinha na ocasião mais de 50 cursos. E alguns assim, por exemplo, eu me lembro de educação física. A gente formava uma média de 1.500 professores de educação física por ano. Dos 10.000 formandos em cada ano, tá? Direito, eram 9 cursos de direito, para você ter uma ideia. Cada campus tinha o seu. Então, você consegue interferir na vida das pessoas, porque você não fica com os muros fechados, né, só para os seus alunos. Você leva para a comunidade aquilo que a universidade produz de pesquisa científica, de extensão universitária. Então, é um trabalho que traz uma realização pessoal muito grande. Porque além dos alunos da universidade, você consegue melhorar a vida de muitas pessoas. Transforma as vidas, né? Transforma vidas. É muito interessante isso, né? E aí, com o término, né, da sua vida acadêmica, veio o convite para vir para Guaí, para ser secretário municipal de Educação, Esportes e Cultura. Exato. Bom, na verdade tem uma historinha aí também, né? Quando eu vim para Guaí, falei, bom, gente, minha carreira terminou, já fui reitor de 4 universidades, vou voltar para minha cidade natal, queridíssima Guaí, vou cuidar das minhas coisas, porque eu tenho também sítio aqui, algumas atividades aqui em Aguaí, né? Mas quando eu cheguei, o Alexandre tinha acabado de ganhar a eleição do seu primeiro mandato. Lá em 2016, né? Quando ele ganhou a eleição, não foi? Isso. Eu estou falando com a Fernanda aqui, porque ela participou diretamente de tudo isso. Muito bem. E o Alexandre, eu conheço ele desde menino, né? Foi aluno da PUC de Campinas quando eu era reitor, então eu posso dizer que ele foi meu aluno. E depois, quando eu vim para cá,
ele foi me convidar, então, para ser secretário de Educação. Até foi uma coisa muito interessante. Eu falei, Alexandre, você ganhou como prefeito, eu quero saber como é que você... Eu sei como você foi como aluno, você me deu muito trabalho. Agora eu quero saber o que você vai ser como prefeito. Levei lá no meu sítio e nós ficamos lá conversando umas 5, 6 horas e eu perguntando para ele tudo, né? Como é que ele ia agir como prefeito, entendeu? E foi muito legal essa conversa, porque eu percebi que ele estava, assim, totalmente preparado, né? Tinha passado pelo governo do estado 3 gestões lá. Era uma pessoa que estava absolutamente pronta para ser prefeito de Aguaí. Aí eu topei. E topei ser secretário de Educação, tá? Lembre-se disso, só Educação. Bom, alguns dias depois, ele falou, nós já estávamos começando a planejar e tal, porque não tinha tomado posse ainda, né? Ele me chama na casa dele, Gilberto, tem um problema aí, o que é? Você vai ter que assumir a cultura também. Ah, é? Não, sabe por quê? Nós queremos fazer um trabalho junto, a educação, a cultura e o esporte, né? Ele já foi botando o esporte junto. Falei, pelo amor de Deus, você vai me dar as 3 pastas numa só, né? Falei, bom, isso aí eu acho que é alguma vingança da época de aluno, não é possível. Ele falou, não, é que a ideia é integrar mesmo. Aí a gente discutiu conceitualmente a integração da educação com o esporte e a cultura. E realmente ele tinha razão, né? É uma experiência que já existia em Portugal, inclusive, que ele trouxe para cá, e deu certo. Essa que é a verdade, né? Hoje a sua esposa, a Patrícia, está lá, né? Na pasta, também com as 3 pastas numa só, o que não é fácil, mas já está em regime. Quer dizer, na verdade, a gente teve que fazer muitas inovações e transformações, né? Tanto na educação como no esporte e na cultura, mas eu acho que valeu a pena porque Aguaí hoje tem uma referência muito importante nessas 3 áreas. Com certeza. Ainda semana passada acabamos de receber um prêmio, né? A cidade do esporte do estado de São Paulo, entre 25 e 50 mil habitantes. Foi uma coisa fantástica. Nós somos em São Paulo, temos recebido vários prêmios na educação, você deve estar por dentro de todos eles, né? Mas é muito bom isso porque anima as pessoas que trabalham. Quem trabalha na educação, na saúde, em políticas públicas dessa natureza, na segurança, né? São pessoas que precisam ter uma dedicação muito grande. São pessoas abnegadas, que geralmente têm um carinho especial por aquela profissão. Tá certo? Porque exige muito das pessoas. Então, não dá para ser professor aquela pessoa que não tem jeito para coisa, tá certo? Que não tem garra, que não tem entusiasmo. Não dá para trabalhar com a saúde, não é? Quem não tem uma relação boa com as pessoas, quem sabe lidar com o ser humano. Então, são políticas públicas que exigem muita gente. Muito mesmo. Mas vale a pena, porque, de novo, você vê frutificar um trabalho que atinge a vida das pessoas e melhora a vida das pessoas. Aí vem naquela parte da transformação, né? Vem. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Fala Comigo. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, curta aí essa entrevista com o Gilberto Selber. Siga a gente aí na nossa página e fique por dentro de toda a programação da Master TV. E Gilberto, continua contando pra gente essa história. Então aí assumiu a pasta. Isso. E uma pasta, né, também mais um desafio na sua vida, né? O esporte, a cultura. Verdade. E conduziu, né, com maestria aí. E depois veio o convite para ser prefeito. Então,
nessa parte eu diria a você o seguinte, né? Não era a minha intenção, no começo, né, participar de uma eleição como essa. É lógico que, à medida que você vai trabalhando junto com os políticos, né, e o Ney, o Alexandre, ele é um estrategista político, é impressionante como ele entende, conhece e sabe a estratégia política. Quando a nossa pasta começou a ter um bom sucesso, resultados importantes, né? De novo, uma grande equipe. A nossa pasta da Educação, Esportes e Cultura trabalha com uma equipe muito boa. Então, os resultados vieram. E quando os resultados vêm, a gente começa a ficar assim, meio famoso na área, né? Em evidência. Em evidência, porque as pessoas falam, opa, olha, a educação está dando certo, o esporte está funcionando, né? A cultura, olha o que está acontecendo, Aguaí não tinha muita cultura, hoje tem, está funcionando bem, etc. Então começa a entrar em evidência, como você disse. E um dia o Ney chegou para mim e falou, Gilberto, eu fiz uma reunião com o meu grupo político, ele gostava muito de falar isso, ele gosta, né? O meu grupo político, e chegaram à conclusão que você tem que ser o candidato. Eu falei, você está brincando comigo, né? Eu estou desligando os botões, né? E sabe aquela tábua assim que tem um monte de botãozinho assim? Eu estava lá no último já desligando, né? Ele falou, não desligue não, porque nós vamos precisar de você aqui. É um momento de transição. Ele fez 2 mandatos extraordinários, né? Os 2 mandatos do Ney em Aguaí, eu acho que marcam Aguaí por dezenas e dezenas de anos, por tudo que ele fez, que além de todo o trabalho que ele desenvolveu com as obras, que você vê obras pela cidade toda, né, do governo dele, ele fez um governo estruturante, um governo que fez Aguaí se colocar numa posição de vanguarda na região. Aguaí hoje é reconhecida como uma cidade que evolui, uma cidade que se desenvolve. Então, ele conseguiu, de fato, fazer de Aguaí uma cidade diferente do que existia antes. Isso é reconhecido pela população. Então, quando ele me fala, olha, você tem que vir conosco, fazer parte, etc., eu nem filiado à partida eu era. Eu fui filiado quase que aos 45 minutos do segundo tempo, né, no PSDB. Embora eu já tivesse, lógico, toda uma relação com muita gente do PSDB, conhecia muita gente, mas eu não era filiado propriamente dito. E aí, fomos para a luta, né? Uma campanha que eu nunca tinha feito, uma campanha de rua, você andar e visitar as pessoas em suas casas, em suas residências, conversar com cada uma. Foi uma campanha limpa, ética, né? E que me possibilitou conhecer muito mais Aguaí ainda. Eu até achava que eu conhecia Aguaí, mas eu fui conhecer verdadeiramente no meio da campanha. Porque aí eu andei por todos os bairros, ouvi milhares de pessoas. Então isso tudo dá para a gente uma condição extraordinária para sermos o prefeito da cidade, né? Em algum momento da sua vida, antes desse convite, o senhor se imaginou prefeito de Aguaí? Eu não, mas algumas pessoas imaginaram. Eu me lembro, meu pai faleceu lá nos idos de 1999, né? Depois a minha irmã, que faleceu há 8 anos atrás, eles diziam para mim, um dia você vai ser prefeito de Aguaí. Olha que legal. Eu falava, gente, não tem chance, eu estou aqui, eu estava em Campinas, né, numa carreira universitária, etc. Eles diziam, mas eu não tinha essa perspectiva. E aí, no dia da minha posse, né, eu fiquei bastante emocionado até por relembrar as palavras do meu querido pai e da minha querida irmã, Isaura, que diziam insistentemente que um dia eu seria prefeito. Está vendo? Eles estavam certos. Nossa, mas que coisa assim, que pressentimento que eles tiveram, né? Foi. E como é que é substituir, né? O senhor estava falando agora mesmo do Alexandre, como é que é substituir o Alexandre, de ser prefeito logo depois de uma gestão como a dele? Então, é um grande desafio, tá certo? Primeiro eu devo dizer o seguinte, que eu sou um prefeito que tem sorte, porque Aguaí, perto de alguns municípios que eu estou conhecendo na nossa região, Aguaí é um céu, viu, gente? Porque não há dívidas, né? Existem financiamentos, mas a cidade está,
A cidade está estruturada, o Alexandre fez esse governo estruturante, né? Deixou inúmeros projetos em andamento. Então, é um desafio porque você tem que dar andamento a todo aquele projeto político que já existia, que vem de longa data. Então, isso é uma preocupação constante, né? É lógico que cada um tem o seu estilo de governar, cada um tem o seu jeito, mas hoje eu vejo assim, já de 3 meses, né, de governo, tá certo? Já tem 3 meses, daqui a pouco já faz 100 dias. Mas eu vejo o seguinte, de novo, tem uma excelente equipe, os secretários que estão conosco, alguns da época do Alexandre tiveram que sair por questões pessoais, nós fomos substituindo, mas deu certo, já está provado, eles estão fazendo um trabalho fantástico. Então a primeira coisa é o seguinte, você precisa ter uma equipe de pessoas que sejam competentes, né, honestas, a gente tem que provar a honestidade todo momento. Pessoas que sejam fiéis a um grande projeto de governo, que a fidelidade, nesse caso, eu sempre trabalhei nessa linha. Ela não é uma fidelidade à minha pessoa simplesmente como prefeito, mas é uma fidelidade a um projeto que a gente defende para a cidade de Aguaí, que é um projeto desenvolvimentista, né? E nós vamos continuar melhorando a cada dia. Aliás, o slogan da nossa campanha foi Aguaí cada vez melhor, né? Por quê? Porque a gente entende o seguinte, a gestão pública, ela nunca se esgota, sabe? Os problemas sempre existem, novos problemas surgem, então nós temos que estar sempre atentos a tudo que está ocorrendo. É fácil fazer isso? Não, não é. Tem uma demanda constante. As minhas agendas são agendas sempre lotadas, cheias. A Fernanda que está aqui, que faz a agenda, às vezes eu olho o que tem na agenda, porque muita gente quer conversar conosco, muita gente quer entender o que está acontecendo, etc. Isso é bom. Eu estou procurando receber as pessoas o máximo que eu posso. Às vezes a gente tem, num único dia, 8, 10 audiências, não é verdade, Fernando? Por quê? Porque essa demanda existe. Mas, por outro lado, você tem que fazer o barco ir para frente, né? Não pode parar. Não pode parar. Então, nós fizemos um planejamento que eu chamei de planejamento de 100 dias. 100 dias já está chegando aí, né? Que vai até o final de abril, com toda certeza. E todos os secretários participaram, foi muito bom esse planejamento, porque ele estabelece o seguinte, quais os projetos em cada área, em cada pasta nós vamos desenvolver nesse período. Por enquanto, um planejamento para esse período, tá? Até o final de abril. Então você tem que ter projetos que sejam factíveis, você não pode pensar num mega projeto que você não vai conseguir fazer nesse período. Então todo mundo teve esse cuidado. E cada projeto você tem assim, qual é o status deles? Alguns, herança do Ney, que vem vindo de lá, que nós estamos dando andamento. E que provavelmente estarão concluídos agora no 4º mês, tá? Outros nasceram no nosso governo, mas também são projetos que têm começo, meio e fim dentro desse período. Depois você tem que ter uma outra coluna que fala, bom, quanto custa? O orçamento dá para você tocar? Não dá? Onde que eu vou buscar o recurso para desenvolver isso? Então, cada secretário, com a sua equipe, com o seu segundo escalão, foi definir isso exatamente de cada uma das atividades que eles planejaram, tá? Aí depois você tem as características de cada projeto. E a gente buscou sempre o seguinte, ó, quanto mais haja uma integração entre os projetos de uma mesma área e até integração entre áreas diferentes, melhor será, porque mais abrangente ele será. E se ele for mais abrangente, ele atenderá mais ainda os anseios da população, entendeu? E lá no final tem uma coluna, que é a coluna que eu chamei de owner, o dono do projeto, o garantidor do projeto, que é aquela pessoa que a gente pode cobrar. Falou, ó, projeto tal, onde é que está? Está indo? Está funcionando? E essa planilhona, né, ela tem que ser renovada e de alguma maneira, tem que ser analisada semanalmente para que a gente possa saber tudo o que está ocorrendo em cada área. Então, é um planejamento sistêmico, que agora nós vamos dar andamento para até o final do governo, usando, inclusive,
o plano de governo que eu defendi em praça pública, que tem que haver uma conexão direta, obviamente. Uhum. Eu não defendi um plano de governo para colocar na sexta gaveta. Para ganhar uma eleição, né? Ou para ganhar uma eleição. O plano de governo, ele foi defendido e aprovado pela população. Eu tenho que agradecer o povo de Aguaí que me aprovou com uma votação fantástica. Realmente. E esse plano ele tem que ser colocado em execução. Então, eu vejo assim, ó, há hoje um espírito bacana, muito interessante, né, dentro da prefeitura e de todos os gestores que estão na prefeitura. Por quê? Porque eles entenderam o processo. E eles estão dando uma contribuição para mim fantástica. Quer dizer, não sou eu sozinho que estou fazendo acontecer. Todos estão, em cada uma das suas áreas, né, fazendo um trabalho fantástico. E Aguaí continua num processo evolutivo. Outro dia eu fiz um encontro com os empresários da cidade. Foram, acho que 27, 28 empresários, né, industriais, inclusive. Eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque eles deram para mim um testemunho de que eles continuam firmes, né, apostando na cidade, abrindo ainda mais empregos, né, vagas nas suas empresas. Eles estão querendo crescer, a maioria deles. Vocês veem, agora há pouco recebemos aquela grande informação de que a Unilever vai crescer em 30% o seu parque industrial em Aguaí. Isso é fantástico. Aguaí terá, provavelmente, a maior fábrica da América Latina da Unilever. Eles foram lá, me procuraram, conversamos juntos, etc. Eu ouço de muitos empresários que, se tivesse espaço, eles estariam crescendo. Um fala em 1.000 metros, outro mais 2.000 metros, outro mais 3.000 metros. Ou seja, há uma credibilidade na cidade. Uhum. Então, Aguaí hoje é uma cidade que ela traz esse tipo de conduta para o empresário que investe aqui. E hoje o que está faltando mesmo é mão de obra especializada. Então, a prefeitura já é um processo que vem de longa data, mas desenvolve programas, né, de educação profissional, de treinamento profissional, junto com as empresas. Isso também é uma inovação que nós fizemos e que está dando muito certo. A empresa precisa de um tipo de mão de obra que não tem formada na cidade. Aí a prefeitura dá o apoio, que jeito? Colocando as pessoas certas, etc., dentro da própria empresa, às vezes é in company o curso, às vezes nas acomodações da prefeitura, mas a gente faz em parceria. Então, os RHs das empresas estão colaborando com isso. Isso aumenta o mercado de trabalho. E hoje hoje eu diria para vocês que se uma pessoa deseja trabalhar, se ela quer trabalhar, ela tem essa oportunidade. Tem essa oportunidade. Então isso me dá uma satisfação muito grande, porque o prefeito tem que ter essa perspectiva de que a gestão que ele está fazendo está mudando a vida das pessoas. De novo, é aquela questão que nós estávamos falando desde o início, né? Então, eu me sinto hoje motivado, muito motivado. Acho que nós tenho absoluta convicção de que nós vamos continuar fazendo com que Aguaí fique cada vez melhor. Temos ainda coisas para resolver? Sim. Na área da saúde, eu reconheço que nós temos muita coisa para fazer, para melhorar, etc. Mas lá também estamos implementando um sistema de gestão que vai dar um resultado muito bom brevemente. Tá? É uma coisa assim que eu tenho uma experiência que eu trouxe de fora e eu estou implementando isso. E a minha expectativa é que nós vamos dar um salto qualitativo no atendimento da saúde muito grande. Que é uma coisa que a gente sabe que a população de Aguaí, algumas vezes, fala, olha, precisa ser melhor atendido aqui, acolá, tem lista de espera, fica difícil, não, o atendimento. Então nós estamos fazendo esse trabalho. Ainda semana passada, eu conversei com todos os gestores da área da saúde, encontrei neles, de novo, uma disponibilidade total para a gente modernizar o atendimento, modernizar a atenção básica, né, e o hospital, e pronto-socorro, e farmácia, etc., que nós vamos descentralizar, inclusive. Então, muita coisa está acontecendo. Eu acho que
nós vamos poder, logo mais, até o final desse mês aqui, demonstrar para a população de Aguaí muitas dessas realizações. As coisas não acontecem do dia para a noite, né? Elas acontecem por meio de esforços redobrados. Você tem que arregaçar as mangas, trabalhar muito, suar a camisa, mas acontece. Um grande esforço acontece. E é o que todo mundo está esperando, né, Gilberto? É o que todo mundo está esperando. Assim, a gente tem assunto aqui para falar por mais uns 2 programas. Gilberto é uma pessoa assim totalmente, né? E agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa, Gilberto. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente estica esse papo. Sim. Agradeço muito a sua presença aqui. Eu gostaria que o senhor deixasse as considerações finais aí para as pessoas. Obrigado, Tony. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu sei que nós vamos ter muitas outras oportunidades. Gostei do Fala Comigo, que é um programa informal, um bate-papo, na realidade. Isso é ótimo, que a gente fica até descontraído, né? Eu contei várias histórias aqui hoje, que são histórias que às vezes a gente conta no petit comité, né? Dentro de casa, para a família, etc. Mas agora não. A história está indo para o mundo. Mas eu quero dizer o seguinte, gente. A gestão pública, ela é difícil, porque ela é muito demandante, né? As pessoas têm, obviamente, uma expectativa, às vezes, muito além daquilo que se pode fazer, porque você depende de um conjunto enorme de circunstâncias. São muitas variáveis que intervêm no processo. Uma delas é a variável, né, dinheiro, recurso. Você tem que ter recurso para tudo que você vai fazer hoje. Se não tiver o recurso, você não faz nada. Mas depende também de muita boa vontade das pessoas, dos funcionários que trabalham na prefeitura, das chefias, de todos aqueles que abraçam a causa. Eu sinto que isso está ocorrendo. O Alexandre, ele preparou Aguaí para isso, como eu disse, e está ocorrendo nesse momento. Eu não tive até agora nenhum tipo de sabor em relação a esse tipo de problema. Inclusive com a Câmara Municipal, que eu quero até agradecer aos vereadores, porque os vereadores, nós estamos hoje com uma grande maioria na Câmara, né? A base nossa da Câmara é muito forte, é uma base respeitada, e você percebe o seguinte, que são pessoas que estão imbuídas de um mesmo espírito, querem fazer Aguaí cada vez melhor. E nós estamos fazendo um trabalho de diálogo com os vereadores que está sendo muito interessante. Um diálogo que é quase quinzenalmente, nós temos reuniões, eles ficam sabendo dos projetos que nós estamos discutindo, eles trazem as suas demandas. Então, é um processo dialético. A Câmara, ela tem um papel a cumprir, obviamente, né, os vereadores, que é um papel muito importante, porque eles representam a população, e o Executivo tem o seu papel de fazer acontecer. Agora, quando o Executivo e o Legislativo trabalham em consonância, eles não são obrigados, obviamente, a concordar com tudo que eu faço. Sim. Mas eles têm que ter oportunidade para discutir comigo. E eles trazem alternativas, muitas alternativas interessantes. Eles estão trazendo recursos dos deputados que os representam nos seus partidos. Isso também é um papel fundamental do vereador. Trazer recursos, né, por meio de emendas, dos deputados dos seus partidos. Isso está ocorrendo. E eu acredito que vai aumentar ainda mais. Olha que legal. Então, é um outro fator que eu considero extremamente positivo. E no mais, os nossos funcionários, nós acabamos de fechar um acordo coletivo, também num processo dialogal com o sindicato dos funcionários, que foi muito interessante. Desde o começo, nós fizemos um pacto, né? Que ao invés de denúncias vazias, etc., a respeito do trabalho, que eles viessem até nós, colocassem os problemas, e se a gente pode resolver, a gente resolve. Se não pode, nós vamos ser honestos, não dá para resolver. Mas houve aí sim uma compreensão muito grande do próprio sindicato, e isso resultou na aprovação de um novo acordo coletivo, etc., pela Câmara, que foi muito, muito importante na Assembleia dos Funcionários. Então eu vejo assim, ó, a base de tudo é o diálogo e o esforço pessoal de cada um que está nessa luta. Então eu quero agradecer e dizer ao povo de Aguaí, por meio desse veículo de comunicação, que Aguaí vai indo cada vez melhor. Estamos trabalhando para responder aos anseios da nossa população.
Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Tony. A gente agradece e esse foi o Fala Comigo de hoje.